A taça de champanhe se estilhaçou no chão de madeira, assim como o meu casamento. De repente, violentamente e com todos assistindo. Mas isso veio depois. Primeiro, deixe-me contar sobre o momento em que percebi que minha esposa estava carregando o bebê do meu chefe e como decidi incendiar o mundinho perfeito deles usando nada além da verdade e um sorriso. Meu nome é Daniel Wilcox e sou o que você pode chamar de especialista em engenharia estrutural. Não do tipo que constrói pontes, mas do tipo que as demole. Esta noite, na reunião de família da minha esposa, eu estava prestes a demonstrar minha especialidade. Danny, minha esposa Samantha chamou do outro lado da sala de estar da mãe dela, sua voz pingando aquela doçura falsa que ela reservava para apresentações públicas. Venha aqui, querido. Tenho algo maravilhoso para compartilhar com todos. A multidão reunida de parentes e amigos virou-se para mim como abutres, sentindo o cheiro de carniça. Samantha estava parada ao lado da lareira, com uma mão bem cuidada descansando em sua barriga ainda reta e a outra segurando uma taça de champanhe que ela não havia tocado a noite toda. Mulher esperta. Não se pode beber quando se está gerando o erro de outra pessoa. Eu sabia da gravidez há 3 semanas. O que descobri ontem foi muito mais interessante. O pai não era eu. Um pequeno trabalho de detetive, através de seus registros telefônicos, faturas de cartão de crédito e aquele brilho revelador que ela tinha sempre que o nome de Richard Crane aparecia em sua tela, pintaram um quadro muito claro. Meu chefe e minha esposa vinham pintando seu próprio quadro nos últimos 6 meses e aparentemente haviam criado uma obra-prima. O Danny trabalha tanto, continuou Samantha, com sua irmã Lisa concordando com a cabeça, aprovando do sofá. Ele merece boas notícias para variar. Lisa, 34 anos, recém-divorciada e abençoada com o tipo de língua afiada que poderia cortar vidro. Ela nunca gostou de mim, principalmente porque nunca caí nas suas tentativas de sedução durante as reuniões familiares. O que ela não sabia era que sua filha de 19 anos, Zoe, tinha sido muito mais bem-sucedida nesse departamento. Garotas da faculdade, ao que parece, apreciam um homem que as ouve e não as trata como acessórios. Estamos grávidos, anunciou Samantha, levantando seu champanhe intocado. Não é maravilhoso? O lugar explodiu em felicitações. Sua mãe, Ruth, uma mulher que aperfeiçoou a arte do comentário passivo-agressivo ao longo de 7 décadas, na verdade sorriu. Sua melhor amiga, Marcy, gritou como uma adolescente. Até Mike, meu único aliado restante neste campo minado social, conseguiu um sorriso fraco de sua posição perto da porta da cozinha. Parabéns, Sam, eu disse, caminhando lentamente pela sala. Todos os olhos me seguiram, esperando a reação esperada. Lágrimas de alegria, talvez, ou gagueira de emoção. Em vez disso, peguei uma garrafa de champanhe fechada na mesa lateral e comecei a soltar a rolha. Isso pede um brinde apropriado. Oh, Danny! Samantha sorriu, claramente aliviada por eu estar entrando na farsa dela. Você é tão doce. A rolha estourou com um som satisfatório e servi-me de uma taça generosa. A sala ficou em silêncio, todos esperando meu discurso sincero sobre a paternidade iminente e eventos abençoados. A Samantha, comecei, levantando minha taça bem alto. E ao Richard Crane, meu chefe, que tem trabalhado tão de perto com minha esposa nestes últimos 6 meses. Um estilo de gestão realmente prático, se é que vocês me entendem. O rosto de Samantha ficou branco. O queixo de Lisa caiu. O sorriso de Ruth desapareceu tão rápido que poderia ter sido um truque de mágica. Danny, o que você... Samantha começou. Não terminei. Interrompi, minha voz ecoando claramente pela sala repentinamente silenciosa. Vejam bem, pessoal. A Sam aqui está grávida, exatamente como ela disse. O que ela esqueceu de mencionar é que o pai é o Richard, não eu. Surpresa. O silêncio se esticou como um elástico prestes a arrebentar. Então, Lisa, abençoe seu coração vingativo, decidiu piorar as coisas. Seu perdedor patético, sibilou ela, levantando-se do sofá. Todos nós sabíamos que havia algo errado com você. A Sam merece algo melhor do que um marido amargo e paranoico que nem consegue... Falando em surpresas, interrompi novamente, virando-me para encarar Lisa com meu sorriso mais agradável. Sua filha Zoe também está grávida. Parabéns, vovó! O pai? Bem, esse seria eu. A taça de champanhe de Lisa atingiu o chão primeiro, seguida imediatamente pelo suspiro chocado de Ruth e o grito horrorizado de Marcy. Samantha parecia ter levado um tapa.
E Mike, o bom e velho Mike, começou a rir tanto que teve que se apoiar no batente da porta. Você está mentindo, sussurrou Lisa, mas seu rosto contava uma história diferente. Mães sabem dessas coisas, mesmo quando não querem. Estou. Eu puxei meu telefone e mostrei à sala uma foto. Zoe e eu no jantar na semana passada. A mão dela exibia claramente uma pequena, mas notável, saliência sob o suéter. Ela está com cerca de 4 meses. Estamos nos vendo desde o último Natal. Acontece que ela aprecia um homem que não a trata como uma criança. Ruth começou a gritar sobre valores familiares. Marcy começou a me chamar de todos os nomes possíveis. Lisa avançou em minha direção. Mas Mike segurou seu braço e, gentil, mas firmemente, empurrou-a de volta para o sofá. Durante tudo isso, Samantha permaneceu congelada perto da lareira. Seu anúncio perfeito transformou-se em um pesadelo. Este era o momento que eu planejava há semanas. A destruição completa de sua mentira, cuidadosamente construída, testemunhada por todos que importavam em seu círculo social. Seu bastardo doente, gritou Lisa. Ela tem 19 anos. Você tem quase 40. Ela é uma adulta que faz suas próprias escolhas, respondi calmamente. Ao contrário de algumas pessoas nesta sala, eu não manipulo as pessoas para fazerem o que eu quero. Eu apenas as trato com respeito. Foi aí que alguém chamou a polícia. As luzes vermelhas e azuis piscando do lado de fora da casa de Ruth pintaram o bairro em tons alternados de caos e vergonha. O oficial Martinez, um homem de aparência cansada na casa dos 50 anos, que provavelmente já tinha visto todo tipo de disputa doméstica imaginável, estava na sala de estar tomando depoimentos, enquanto sua parceira, uma mulher mais jovem chamada Oficial Chen, tentava organizar as versões conflitantes dos eventos. Então, deixe-me ver se entendi, disse Martinez, consultando seu bloco de notas. O Sr. Wilcox anunciou a gravidez de sua esposa, depois anunciou seu próprio caso com a sobrinha dela, e isso causou um distúrbio. Predador! Gritou Lisa do sofá, onde Mike ainda a impedia de se lançar contra mim. Ele seduziu minha filha adolescente. Senhora, sua filha tem 19 anos. A oficial Chen apontou pacientemente. Isso faz dela uma adulta perante a lei. É doente, é errado. Ele é casado com minha irmã. Em breve, ex-irmã, corrigi, tirando um envelope pardo do bolso da jaqueta. Samantha, estes são para você. Entreguei a ela os papéis do divórcio que eu havia preparado 3 dias atrás. As mãos dela tremiam enquanto ela abria o envelope e via seu nome no topo dos documentos legais. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Mortalmente sério. Você verá que tudo é muito direto. Divórcio sem necessidade de provar culpa, divisão igualitária de bens e, como o bebê não é meu, sem problemas de pensão alimentícia para complicar as coisas. O oficial Martinez levantou os olhos de seu bloco de notas. Existe alguma ameaça imediata aqui? Alguma violência ou intimidação? Apenas sentimentos feridos e orgulho ferido, eu disse. Acho que terminamos aqui. Nesse momento, Zoe entrou pela porta da frente. Ela estava no trabalho, um emprego de meio período na livraria local que ajudava a pagar suas aulas na faculdade. Aos 19 anos, ela tinha aquele tipo de beleza natural que não precisava de maquiagem ou roupas de grife, embora a pequena saliência sob seu vestido largo estivesse se tornando mais difícil de esconder. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo e ela parecia confusa com os carros de polícia na entrada. "O que está acontecendo?" ela perguntou, e então me viu parado no meio do caos. "Danny, o que você está fazendo aqui?" "Ei, linda", eu disse, caminhando para pegar a mão dela. Eu contei a ele sobre nós, sobre o bebê. Os olhos dela se arregalaram. Então ela olhou ao redor. A raiva de sua mãe, a traição de sua tia, o desgosto de sua avó. Mas em vez de recuar ou pedir desculpas, Zoe endireitou os ombros e ergueu o queixo. "Bom", disse ela com firmeza, "estou cansada de me esconder." "Zoe, querida", começou Lisa, sua voz mudando para aquele tom manipulador que as mães usam quando querem controlar seus filhos. "Você não entende o que esse homem fez com você. Ele se aproveitou. Ele é o primeiro homem que me tratou como se eu tivesse cérebro", interrompeu Zoe. "O primeiro que ouve quando eu falo, em vez de apenas esperar sua vez de falar. O primeiro que não pensa que sou apenas um rosto bonito sem nada a oferecer. Ele está usando você." "Não, mãe. Você é quem usa as pessoas. Você usou o papai até ele se cansar e ir embora. Você usou a vovó Ruth por dinheiro e babá grátis quando precisava.
Você até tentou me usar para atingir a tia Sam quando estava com inveja do trabalho dela. Ruth engasgou. Zoe, é verdade, vovó. A mamãe tem sido amarga com o sucesso da tia Sam há anos. Ela está sempre falando sobre como é injusto que a Sam tenha conseguido o bom emprego e a casa bonita, enquanto ela ficou presa com um marido caloteiro e uma filha adolescente. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez era o silêncio de verdades desconfortáveis sendo ditas em voz alta. O oficial Martinez pigarreou. A menos que alguém queira prestar queixa por um crime específico, acho que terminamos aqui, disse ele. Isso parece ser um assunto de família que deve ser resolvido por advogados e conselheiros, não por policiais. Obrigado, oficial, eu disse, e me virei para Zoe. Pronta para ir? Ela assentiu. Depois caminhou para beijar a bochecha de sua avó. Eu te amo, vovó Ruth, mas eu também o amo e não vou pedir desculpas por isso. Estávamos quase na porta quando Samantha encontrou sua voz. Danny, espere. Voltei-me para encarar minha futura ex-esposa. Ela parecia menor de alguma forma, diminuída pelas revelações da noite. A mulher confiante e manipuladora que vinha jogando pelas minhas costas há meses fora substituída por alguém que finalmente entendeu que ações têm consequências. Isso não precisa ser tão feio, disse ela calmamente. Podemos resolver algo, falar sobre isso como adultos. Já passamos da fase de conversar, Sam. Você fez sua escolha há 6 meses, quando decidiu que Richard Crane era uma opção melhor do que seu marido. Estou apenas garantindo que todos saibam que tipo de pessoa você realmente é. Você está destruindo minha vida. Não, estou revelando sua vida. Há uma diferença. Apertei a mão de Zoe e saímos para o ar fresco da noite. Atrás de nós, a gritaria começou novamente, mas parecia distante agora, como o ruído de uma televisão em outra sala. Mike nos seguiu para fora, balançando a cabeça e sorrindo. Jesus, Danny, disse ele. Isso foi a coisa mais brilhante que já vi ou a mais insana. Não consigo decidir qual. Por que não os dois? Respondi. Quer tomar uma cerveja? Acho que temos algumas coisas para comemorar. Enquanto caminhávamos em direção ao meu carro, pude ver vizinhos espiando por suas janelas para os carros de polícia e o drama se desenrolando na sala de estar de Ruth. Amanhã de manhã, todos no bairro saberiam a história. Amanhã à tarde, estaria em todo o local de trabalho de Samantha. No final da semana, Richard Crane estaria lidando com sussurros e perguntas diretas de seus próprios funcionários. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente dizer a verdade na hora certa, no lugar certo, com o público certo. A noite tinha sido perfeita. Mas, enquanto nos afastávamos do caos, avistei o Mercedes preto de Richard estacionado a 2 quarteirões de distância e percebi que o entretenimento da noite estava longe de terminar. A manhã seguinte trouxe 3 coisas. Uma dor de cabeça por comemorar demais com Mike, 17 chamadas perdidas de vários membros da família e uma carta de demissão deslizada por baixo da porta do meu apartamento algum tempo antes do amanhecer. Eu tinha me mudado para o apartamento mobiliado de um quarto há 3 semanas, logo depois de confirmar o caso de Samantha, mas antes de decidir jogar tudo no ventilador na reunião de família. O apartamento não era nada especial. Móveis básicos, paredes finas e vista para o estacionamento, mas era meu e, mais importante, não estava contaminado por memórias da minha esposa traidora. A carta de demissão foi impressa no papel timbrado da empresa de Richard Crane e assinada com seu rabisco agressivo característico. Efetivo imediatamente, dizia, devido à conduta imprópria de um representante da empresa e violação das políticas de assédio no local de trabalho. A ironia era tão densa que eu poderia cortá-la com uma faca de manteiga. Zoe ainda estava dormindo na minha cama, seu cabelo escuro espalhado pelo travesseiro como tinta derramada. Ela passou a noite lá, em parte porque não queria enfrentar o confronto inevitável de sua mãe, e em parte porque nós dois precisávamos do conforto de não estarmos sozinhos. A gravidez lhe caía bem. Havia um brilho nela que a tornava ainda mais bonita, se é que isso era possível. Meu telefone tocou. O nome de Mike apareceu na tela. Você já viu as notícias? Perguntou ele sem preâmbulos. Que notícias? Programa da manhã do Canal 7. Eles estão fazendo uma matéria sobre assédio no local de trabalho e relacionamentos inapropriados. Adivinha cujos nomes foram mencionados? Caminhei até a sala e liguei a televisão, mantendo o volume baixo para não acordar Zoe. A âncora do noticiário local, uma mulher perfeitamente penteada chamada Jennifer Walsh,
discutia uma tendência perturbadora de homens poderosos se aproveitando de suas posições para explorar mulheres vulneráveis. Fontes nos dizem que Richard Crane, CEO da Crane Construction, esteve envolvido em um relacionamento inapropriado com a esposa de um funcionário casado, levando à gravidez e ao colapso do casamento do funcionário. Isso vem logo após alegações recentes de que o mesmo funcionário tem mantido um relacionamento com uma familiar adolescente. Filho da mãe, murmurei. Fica melhor, disse Mike. Continue assistindo. A história continuou com uma breve entrevista com a doutora Patricia Williams, uma psicóloga local especializada em casos de assédio no local de trabalho. Ela falou em termos gerais sobre dinâmicas de poder e os danos psicológicos causados pela infidelidade, mas a implicação era clara. Eu estava sendo pintado como vítima e agressor, enquanto Richard estava sendo retratado como um homem poderoso que havia cruzado fronteiras éticas. O aspecto mais perturbador deste caso, disse a doutora Williams, é como essas situações frequentemente criam um ciclo de comportamento inapropriado. Quando a confiança de alguém é violada de uma forma tão fundamental, eles podem agir de maneiras prejudiciais aos outros, particularmente aqueles que são mais jovens ou mais vulneráveis. Eles estão me fazendo soar como um predador, disse a Mike. É isso que acontece quando você mexe com caras ricos. Eles têm assessores de imprensa melhores do que você. A reportagem concluiu com uma declaração da empresa de Richard, expressando seu compromisso em manter limites apropriados no local de trabalho e sua tolerância zero para assédio de qualquer tipo. Nenhuma menção ao fato de que o CEO estava dormindo com a esposa de seu funcionário há 6 meses. Eu estava prestes a desligar a televisão quando meu telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que eu não reconhecia. Sr. Wilcox, aqui é Janet Morrison do Canal 7. Eu estava me perguntando se você estaria disponível para uma entrevista esta tarde. Gostaríamos de ouvir o seu lado da história. Meu lado de que história? As alegações que foram feitas contra você em relação ao seu relacionamento com uma familiar de 19 anos? Queremos ser justos e equilibrados em nossa reportagem. Justos e equilibrados, certo? Acho que não, senhorita Morrison, mas obrigado pela oferta. Sr. Wilcox, estas são alegações sérias. Você não quer a oportunidade de se defender? A única alegação é que estou em um relacionamento com uma adulta que consente. Da última vez que verifiquei, isso não era crime. Desliguei e imediatamente liguei para meu advogado, Tom Bradley, que eu havia contratado quando comecei a planejar meu divórcio. Tom era um ex-promotor que havia entrado para a prática privada, especializando-se em direito de família e disputas trabalhistas. Ele também era uma das poucas pessoas que eu conhecia que era mais malvada que Richard Crane quando precisava ser. Danny, eu estava prestes a ligar para você, disse Tom. Precisamos conversar. Você pode estar no meu escritório em 1 hora? É tão ruim assim? Vamos apenas dizer que Richard Crane tem estado ocupado desde a noite passada. Traga Zoe se ela estiver disposta a vir. Vamos precisar do depoimento dela. 1 hora depois, Zoe e eu estávamos sentados no escritório de Tom no centro da cidade, enquanto ele explicava exatamente o quão ferrados estávamos legalmente falando. A carta de demissão é provavelmente legal, disse ele, espalhando documentos sobre sua mesa. Richard está alegando que você violou a política da empresa ao criar um ambiente de trabalho hostil. O fato de você ter anunciado seu caso em uma reunião familiar, onde outros funcionários poderiam ouvir sobre isso, dá cobertura a ele. Que outros funcionários? Perguntei. Marcy Henderson trabalha no departamento de contabilidade da sua empresa. Ela estava na festa ontem à noite. Esqueci dessa conexão. Marcy, a melhor amiga fofoqueira de Samantha, processava faturas para a construtora de Richard. Ela testemunhou todo o colapso e, sem dúvida, ficaria feliz em testemunhar que meu comportamento havia criado drama no local de trabalho. E quanto ao ângulo da demissão injusta? Perguntou Zoe. Não há algo ilegal em demitir alguém porque seu chefe está dormindo com a esposa dele? Tom sorriu. Garota esperta. Sim, pode haver algo aí, mas é complicado. Os advogados de Richard estão alegando que a demissão é baseada na conduta de Danny, não no caso. Eles estão dizendo que ele criou um ambiente de trabalho hostil ao humilhar publicamente sua esposa e anunciar seu relacionamento com você. Então, o que fazemos? Perguntei. Nós revidamos, mas primeiro precisamos controlar a narrativa. A reportagem desta manhã foi apenas o começo. Richard vai tentar destruir sua reputação antes que você possa prejudicar a dele. Precisamos nos adiantar a isso.
Tom pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações. Aqui está o que preciso de vocês dois. Danny, quero uma linha do tempo completa do caso de Samantha. Datas, lugares, evidências, registros telefônicos, faturas de cartão de crédito, qualquer coisa que prove que o relacionamento existia antes de você começar a ver Zoe. Zoe, preciso que você esteja preparada para fazer uma declaração sobre a natureza do seu relacionamento com Danny. Quando começou, como se desenvolveu, se houve alguma coerção ou comportamento inapropriado. Não houve, disse Zoe com firmeza. Ele nem me beijou até que eu desse o primeiro passo. Eu praticamente tive que me jogar em cima dele. Ótimo. Vamos precisar disso por escrito. Também quero que vocês dois evitem falar com repórteres. Deixem-me lidar com todo o contato com a mídia a partir de agora. Ao sairmos do escritório de Tom, senti como se estivéssemos nos preparando para uma guerra, em vez de um processo legal. Richard Crane tinha dinheiro, influência e uma equipe de advogados especializados em fazer problemas desaparecerem. Tudo o que eu tinha era a verdade, e uma namorada grávida de 19 anos que era mais corajosa do que a maioria das pessoas com o dobro da idade dela. Mas às vezes refletia enquanto caminhávamos para o meu carro, a verdade é a ferramenta mais poderosa que você pode ter. 3 dias depois, eu estava almoçando no Murphy's Tavern, quando meus ex-amigos decidiram fazer uma intervenção. O Murphy's era o tipo de lugar onde trabalhadores da construção civil e funcionários de escritório se misturavam livremente, unidos por sua necessidade de cerveja barata e comida honesta. Eu comia lá 2 vezes por semana há 5 anos, tempo suficiente para ter minha própria mesa não oficial nos fundos, onde eu podia observar a porta e evitar companhia indesejada. Naquela tarde, a companhia indesejada me encontrou. Eles entraram juntos. Steve Martinez, do Departamento de Engenharia, Paul Wilson, do Gerenciamento de Projetos, e David Chen, da Contabilidade. Todos caras com quem trabalhei por anos, compartilhei cervejas após projetos difíceis, convidei para churrascos no quintal e festas de aniversário. Todos caras que aparentemente decidiram que eu agora era persona non grata. Danny, disse Steve, deslizando para a cabine à minha frente sem ser convidado. Precisamos conversar. Paul e Dave o flanquearam, criando uma parede de rostos desaprovadores. Os outros clientes no Murphy's fingiram não notar, mas eu podia sentir a atenção deles como o calor de um incêndio. Sobre o quê? Perguntei, continuando a comer meu hambúrguer como se nada incomum estivesse acontecendo. Sobre o que você fez com a Sam, disse Paul. Sobre essa coisa doentia com aquela garota. O nome dela é Zoe. E ela não é aquela garota. Ela é uma mulher que toma suas próprias decisões. Ela tem 19 anos! Dave praticamente gritou. Depois baixou a voz quando outros clientes se viraram para olhar. Jesus, Danny, o que há de errado com você? Pousei meu hambúrguer e olhei para cada um deles. Eram homens que eu respeitava. Homens cujas opiniões importavam para mim. Agora eles se sentavam à minha frente como um tribunal, prontos para julgar minha vida com base em fofocas e suposições. Deixem-me perguntar uma coisa, disse calmamente. Há quanto tempo vocês sabem sobre Sam e Richard? Os 3 homens trocaram olhares. Steve mexeu-se desconfortavelmente em seu assento. Não sabemos do que você está falando, disse Paul, mas sua voz carecia de convicção. Sério? Porque Marcy Henderson trabalha no seu departamento há 2 anos, Dave. Ela é a melhor amiga da Sam e a maior fofoqueira da empresa. Você está me dizendo que ela nunca mencionou que minha esposa estava passando muito tempo com o chefe? Isso é diferente. Como é diferente? Porque a Sam não é uma adolescente que você pegou em uma festa de faculdade. Você está certo. Ela é uma mulher adulta que escolheu trair o marido com o chefe dele. Zoe é uma mulher adulta que escolheu estar com alguém que a trata com respeito. Qual desses soa pior para você? Steve inclinou-se para a frente. Danny, qual é? Você sabe que isso não está certo. Aquela garota é jovem o suficiente para ser sua filha. Se eu tivesse tido um filho aos 20 anos, claro, mas não tive. E ela não é minha filha. Ela é minha namorada. E em breve será a mãe do meu filho. Um filho que eu realmente quero, ao contrário daquele que minha esposa está carregando de outro homem. A conversa estava atraindo mais atenção agora. O Murphy's não era um lugar grande, e vozes ecoam em uma sala cheia de pessoas tentando cuidar da própria vida. Eu podia ver o barman, um homem corpulento chamado Frank, nos observando com a expressão de alguém decidindo se deveria intervir. Olha, disse Paul, tentando uma abordagem diferente. Nós entendemos, a Sam te machucou, mas ficar com a sobrinha adolescente dela não é a resposta.
Isso só vai piorar tudo. Piorar para quem? Para mim, Sam, Richard, ou pior para vocês que têm que trabalhar com Richard todos os dias e fingir que não sabem que ele está saindo com funcionárias casadas? Isso atingiu em cheio. Todos os três trabalhavam direta ou indiretamente para Richard Crane, e todos os três tinham famílias para sustentar. Falar contra o chefe não era apenas desconfortável, era potencialmente o fim da carreira. Isso não é sobre o Richard, disse Steve fracamente. Tudo é sobre o Richard. Ele é quem tem o poder nesta situação. Ele é quem escolheu ter um caso com uma mulher casada. Ele é quem a engravidou e depois a deixou anunciar isso para a família dela como se fosse filho do marido. Mas de alguma forma, eu sou o vilão porque me apaixonei por alguém mais jovem que eu. Você é casado! Dave explodiu. Não por muito tempo. Dei entrada no divórcio ontem. Sam pode ficar com Richard, o dinheiro dele e as promessas dele. Eu ficarei com Zoe, nosso bebê e uma consciência limpa. Frank, o barman, apareceu em nossa mesa com um pano de prato nas mãos e uma expressão diplomática no rosto. Senhores, vocês estão perturbando meus outros clientes. Se quiserem continuar essa conversa, sugiro que a levem para fora. Nós quatro olhamos ao redor da sala. Todos os olhos estavam em nós, alguns simpáticos, alguns julgadores, todos curiosos. Este era exatamente o tipo de espetáculo público que estaria por toda a cidade na hora do jantar. Terminamos aqui, disse eu, levantando-me e jogando uma nota de 20 na mesa. Obrigado pelo almoço, Frank. Desculpe pela interrupção. Enquanto eu caminhava em direção à porta, Steve me chamou. Danny, espere. Virei-me. Ele estava de pé agora, o rosto em conflito. Somos amigos há 5 anos, disse ele. Isso não conta pra nada? Contava. Até você decidir acreditar em fofocas e suposições em vez de me perguntar o que realmente aconteceu. Até você decidir que minha esposa traidora merece mais lealdade do que eu. Não é sobre lealdade. É exatamente sobre lealdade. Richard Crane assina seus contra-cheques. Então vocês estão tomando o partido dele. Eu entendo isso. Eu até respeito, de certa forma. Mas não finjam que isso é sobre moralidade ou preocupação com o meu bem-estar. Isso é sobre vocês protegendo seus empregos e seus relacionamentos confortáveis com o chefe. Isso não é justo. Justo? Eu ri, mas não havia humor nisso. Você quer falar sobre justiça? Justo teria sido um de vocês me avisar quando souberam que minha esposa estava traindo. Justo teria sido me apoiar quando descobri, em vez de me julgar por como escolhi lidar com isso. Justo teria sido reconhecer que Richard Crane é quem violou as políticas do local de trabalho, não eu. Olhei para cada um deles mais uma vez, mas você está certo sobre uma coisa. Fomos amigos por 5 anos. É por isso que isso dói tanto. Saí do Murphy's Tavern, sabendo que nunca mais voltaria. Outro pedaço da minha antiga vida se foi. Mas, ao entrar no carro e dirigir para longe, percebi que me sentia mais leve em vez de mais triste. Às vezes, você não sabe quanto peso está carregando até finalmente colocá-lo no chão. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Zoe. Como foi o almoço? Digitei de volta. Melhor do que o esperado. Te conto quando chegar em casa. Um apartamento de 1 quarto com paredes finas e vista para o estacionamento. Mas Zoe estaria lá, provavelmente lendo um de seus livros da faculdade, enquanto acariciava sua barriga crescente. Ela olharia para cima quando eu entrasse. Sorriria. Aquele sorriso que fazia todo o resto desaparecer em ruído de fundo, e me perguntaria sobre o meu dia como se realmente importasse para ela. Talvez Lar não fosse sobre o lugar, afinal. 2 semanas depois, eu estava pronto para acabar com essa guerra nos meus termos. O plano havia se formado lentamente, peça por peça, como um projeto de construção, onde cada fase tinha que ser concluída antes que a próxima pudesse começar. Tom Bradley forneceu a estrutura legal, Mike forneceu a experiência técnica, e Zoe contribuiu com algo que eu não esperava. Uma veia perversa que rivalizava com a de sua mãe. Você percebe que isso pode sair pela culatra espetacularmente? Avisou Tom, enquanto estávamos sentados em seu escritório revisando os detalhes finais. Se qualquer parte disso der errado, você pode enfrentar acusações criminais. O que estamos fazendo é completamente legal, respondi. Embaraçoso, sim. Potencialmente o fim da carreira para Richard, absolutamente. Mas legal. A chave foi descobrir a fraqueza de Richard, seu ego. O homem não conseguia resistir a ser o centro das atenções, especialmente quando essa atenção vinha com admiração e respeito.
Seu café da manhã mensal de liderança no Hilton, no centro da cidade, era lendário nos círculos de negócios. Uma chance para Richard fazer corte com outros executivos, compartilhar histórias de guerra e aproveitar o brilho de seu próprio sucesso. O café da manhã deste mês era especial. Richard estava sendo homenageado pela Câmara de Comércio pelas contribuições de caridade de sua empresa para as escolas locais. A ironia não me passou despercebida. Um homem que estava dormindo com a esposa de seu funcionário estava sendo celebrado por seu compromisso com os valores familiares e o apoio à comunidade. O plano era elegantemente simples. Mike, que trabalhou como técnico audiovisual antes de ingressar na indústria da construção, me ajudou a preparar uma apresentação especial para o grande momento de Richard. Tudo o que exigia era acesso ao sistema de projeção do hotel e alguns minutos de distração. Zoe forneceu a distração conseguindo um emprego como garçonete para a empresa de catering do hotel. Aos 19 anos, ela parecia ainda mais jovem no uniforme preto e avental branco, o que a tornava perfeita para o papel. Ninguém presta atenção na equipe de apoio, especialmente jovens ajudantes do sexo feminino que sorriem e mantêm as xícaras de café cheias. Na manhã do café da manhã, sentei no meu carro do outro lado da rua do Hilton, assistindo ao desfile de ternos caros e carros de luxo chegando para o momento de glória de Richard. Meu telefone vibrou com atualizações de Zoe, que estava lá dentro arrumando o salão de jantar. Verificação do sistema de áudio concluída, ela mandou mensagem. O equipamento do Mike está conectado e pronto. R acabou de chegar. Ele está usando o terno azul e aquela expressão presunçosa que você odeia. Eu sorri. Zoe desenvolveu uma intensa antipatia por Richard Crane, em parte pelo que ele fez ao nosso casamento, mas principalmente por como ele tentou destruir minha reputação depois. Ela assistiu às notícias, leu os comentários nas redes sociais e viu como o dinheiro e a influência dele me transformaram em um pária na minha própria comunidade. Lembre-se, respondi. Espere pelo meu sinal. Tudo tem que ser perfeitamente cronometrado. O café da manhã estava programado para começar às 8h, com a apresentação de Richard às 8h30. Esperei até às 8h25, então entrei no saguão do hotel como se pertencesse àquele lugar. A chave para qualquer bom golpe é a confiança. Haja como se devesse estar em algum lugar, e a maioria das pessoas assumirá que você deve. O salão de jantar estava lotado com cerca de 60 pessoas, todas focadas em seus ovos Benedict e networking matinal. Richard estava na frente da sala, ajustando a gravata e verificando suas anotações uma última vez. Ele parecia confiante, bem-sucedido e completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a implodir. Encontrei uma cadeira vazia em uma mesa perto dos fundos, acenei educadamente para os outros convidados e esperei. Exatamente às 8h30, a presidente da Câmara de Comércio, uma mulher de cabelos prateados chamada Margaret Foster, levantou-se para apresentar Richard. Senhoras e senhores, é um prazer apresentar o Prêmio de Liderança Comunitária deste mês a Richard Crane, cuja empresa doou mais de 50 mil hires para escolas locais este ano e cujo compromisso pessoal com os valores familiares o torna uma inspiração para todos nós. Richard endireitou os ombros e caminhou até o pódio com aquele tipo de arrogância que vem de anos sendo informado de que você é importante. Obrigado, Margaret. Ele começou, sua voz ecoando claramente pelo sistema de som da sala. É uma honra estar aqui com tantos membros distintos de nossas comunidades empresariais. Peguei meu telefone e enviei a Zoe uma única palavra. Agora. Richard continuou seu discurso, falando sobre responsabilidade corporativa e envolvimento comunitário, completamente alheio ao fato de que o equipamento de Mike já estava interagindo com o sistema audiovisual do hotel. A grande tela de projeção atrás dele ainda exibia o logotipo da Câmara de Comércio, mas isso estava prestes a mudar. Na Crane Construction, acreditamos que famílias fortes são a base de comunidades fortes, disse Richard, gesticulando em direção à tela atrás dele. É por isso que estamos comprometidos em apoiar programas que... A tela piscou e a voz de Richard foi cortada no meio da frase. Por um momento, houve apenas silêncio e o murmúrio confuso de 60 líderes empresariais tentando descobrir o que estava acontecendo. Então o áudio entrou. A voz de Richard encheu a sala. Mas estas não eram as palavras que ele estava dizendo no pódio. Eram palavras gravadas há 3 dias durante uma conversa telefônica com Samantha,
Uma conversa que eu capturei usando equipamento de gravação perfeitamente legal e a tendência da minha esposa de colocar o telefone no viva voz quando achava que estava sozinha. Eu não posso continuar fazendo isso, Sam. Minha esposa está ficando desconfiada e seu marido está complicando as coisas. O Danny não suspeita de nada. Ele é muito estúpido para descobrir. Ele não é estúpido. E esse é o problema. Se ele descobrir sobre o bebê, ele não vai. Vou dizer a ele que é dele e ele vai acreditar porque quer acreditar. O silêncio era mortal agora. Richard estava congelado no pódio, seu rosto alternando entre confusão, reconhecimento e horror, enquanto sua própria voz continuava a tocar pelos alto-falantes. E se ele não acreditar? E se ele exigir um teste de paternidade? Então lidaremos com isso. Você tem dinheiro e advogados. Ele não tem nada. Eu tenho uma reputação a proteger, Sam. Não posso me dar ao luxo de um escândalo. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de começar a transar com a esposa do seu funcionário. O áudio terminou, e a sala permaneceu em silêncio por mais um longo momento. Então, Margaret Foster levantou-se, com o rosto pálido de choque e vergonha. Acho que devemos encerrar por esta manhã, disse ela fracamente. Mas eu não tinha terminado. Levantei-me da minha mesa no fundo da sala, e todas as cabeças se viraram para mim. Na verdade, Margaret, acho que o Richard estava chegando na parte boa do discurso, disse eu em voz alta. A parte sobre valores familiares e responsabilidade comunitária. Por favor, Richard, não me deixe interromper. Conte-nos mais sobre famílias fortes. O rosto de Richard passou de pálido para vermelho e depois para uma cor cinza doentia. Ele agarrou o pódio como se fosse a única coisa que o mantinha em pé. Seu filho da mãe, ele sussurrou. Mas o microfone captou e transmitiu para a sala inteira. Essa não é uma linguagem muito profissional para um líder comunitário, respondi, caminhando lentamente em direção à frente da sala. Mas, novamente, dormir com as esposas de seus funcionários também não é um comportamento muito profissional. A sala explodiu em sussurros e exclamações chocadas. Várias pessoas já estavam pegando seus telefones, sem dúvida preparando-se para compartilhar esse pedaço suculento de fofoca com suas próprias redes. Ao meio-dia, a história estaria em todas as redes sociais. À noite, estaria no noticiário local. Richard se afastou do pódio, as mãos tremendo de raiva. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Com certeza tenho. Contei a verdade na frente de testemunhas sobre um homem que está sendo homenageado por seus valores familiares enquanto destrói as famílias de outras pessoas. Margaret Foster estava tentando restaurar a ordem, mas era inútil. Metade da sala olhava para Richard como se ele tivesse desenvolvido uma segunda cabeça, enquanto a outra metade olhava para mim como se eu fosse um herói ou um louco. Possivelmente ambos. A gravação é falsa, disse Richard desesperadamente. Foi adulterada. Este homem é instável. Ele tem perseguido a mim e aos meus funcionários. A gravação é real e você sabe disso. Respondi calmamente. Mas se você acha que é falsa, tenho certeza de que a polícia ficaria feliz em ter seus especialistas técnicos examinando-a, juntamente com os registros telefônicos que provam quando e onde ela foi feita. Isso o calou. Richard Crane era muitas coisas, mas não era estúpido. Ele sabia que a gravação era genuína e sabia que qualquer exame técnico provaria isso. Olhei ao redor da sala para os rostos que me encaravam. Alguns chocados, alguns enojados, alguns fascinados pelo drama que se desenrolava na frente deles. Senhoras e senhores, peço desculpas por interromper o café da manhã de vocês, mas achei que deveriam saber que tipo de homem estão homenageando hoje. Um homem que viola a confiança de seus funcionários. Destrói seus casamentos e depois tenta destruir suas reputações quando eles revidam. Voltei-me para Richard, que ainda estava parado atrás do pódio como um cervo pego pelos faróis. A propósito, Richard, você vai ser pai em cerca de 5 meses. Parabéns. Espero que você seja melhor nesse trabalho do que sendo chefe. Saí do salão de jantar e atravessei o saguão do hotel, deixando para trás o caos, os sussurros e o silêncio chocado. No estacionamento, Zoe estava esperando perto do meu carro, tendo trocado seu uniforme de garçonete por suas roupas normais. Como foi? Ela perguntou, embora minha expressão provavelmente lhe dissesse tudo o que ela precisava saber. Melhor do que eu esperava, eu disse, puxando-a para meus braços e beijando-a completamente. A reputação de Richard Crane acabou de sofrer um golpe do qual não vai se recuperar. Bom, ele mereceu. Ao me afastar do hotel,
Senti uma sensação de conclusão que não experimentava há meses. Richard usou seu poder e influência para tentar destruir minha vida. Mas, no final, sua própria arrogância foi sua ruína. A gravação estaria em toda a cidade à noite, e sua imagem cuidadosamente cultivada como homem de família e líder comunitário estava acabada. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar. É deixar alguém se destruir com suas próprias ações e depois garantir que todos saibam disso. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Tom Bradley. Vi o alerta de notícias. Me ligue quando puder. Precisamos discutir os próximos passos. Haveria desafios legais, provavelmente processos, definitivamente mais drama antes que tudo terminasse. Mas, pela primeira vez em meses, senti que estava ganhando em vez de apenas sobrevivendo. E agora? Perguntou Zoe. Agora vamos para casa, esperamos as consequências e começamos a planejar nosso futuro. Ela sorriu e colocou a mão na barriga. Nosso futuro soa muito bem para mim. Tudo aconteceu muito mais rápido e forte do que eu havia antecipado. Ao meio-dia, o vídeo da humilhação de Richard havia sido enviado para as redes sociais por pelo menos 6 pessoas diferentes que estavam no café da manhã. Às 15 horas, havia sido pego pelas estações de notícias locais. À noite, Richard Crane estava nos Trending Topics do Twitter, e não de uma maneira boa. A gravação de sua conversa com Samantha havia sido transcrita e compartilhada milhares de vezes, juntamente com comentários que variavam de apoio. Esse cara merece justiça. Há críticos. 2 erros não fazem um acerto. Há simplesmente cruéis. Mas o verdadeiro terremoto veio na manhã seguinte quando a esposa de Richard pediu o divórcio. Margaret Crane era de família rica e tradicional. O tipo de mulher cuja família possuía metade do condado por 3 gerações e que via o escândalo pessoal como um pecado mortal. Ela se casou com Richard quando ele era um jovem empreiteiro ambicioso com grandes sonhos e um charme ainda maior. E ela passou 20 anos ajudando-o a construir sua reputação na comunidade. A revelação de que ele estava traindo com a esposa de um funcionário foi mais do que seu orgulho poderia tolerar. O pedido de divórcio foi apenas o começo. O advogado de Margaret também congelou todas as contas comerciais de Richard, aguardando uma auditoria financeira completa, efetivamente fechando a Crane Construction da noite para o dia. Cada projeto parou, cada funcionário foi mandado para casa, e cada cliente começou a procurar novos empreiteiros. Eu estava no escritório de Tom Bradley quando recebemos a notícia. Jesus, disse Tom, lendo os documentos legais na tela do computador. Margaret não está apenas se divorciando dele. Ela está destruindo ele. Ela está reivindicando metade de tudo, incluindo o negócio. Ela pode fazer isso neste estado com tanta evidência de infidelidade? Absolutamente. Richard está prestes a aprender que trair a esposa pode ser um hobby caro. Meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou o número de Samantha. Você precisa consertar isso, disse ela sem rodeios quando atendi. O Richard perdeu tudo. O negócio está fechado. A esposa dele congelou as contas e ninguém vai contratá-lo agora. Isso não é problema meu, Sam. É problema seu, sim. Estou grávida do filho dele, e agora ele não pode nos sustentar. A ironia era tão perfeita que era quase bonita. Samantha escolheu Richard em vez de mim porque ele tinha dinheiro e poder. Agora ele não tinha nenhum dos dois, e ela estava presa com as consequências de sua escolha. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir trair seu marido com seu chefe, eu disse. Danny, por favor. Eu sei que cometi erros, mas isso não é apenas sobre mim. É sobre o bebê. O bebê do Richard, não meu, não minha responsabilidade. Desliguei e desliguei meu telefone. Tom estava me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Você sabe, ela está certa sobre uma coisa, disse ele. Isso vai afetar a criança. A criança tem 2 pais que tomaram decisões adultas. Eles podem descobrir como lidar com as consequências. Isso é muito frio, Danny. É? Richard Crane tentou não apenas destruir minha reputação e minha carreira porque tive a audácia de revidar quando ele roubou minha esposa. Samantha participou dessa destruição, espalhando mentiras sobre eu ser instável e predador. Agora ambos estão enfrentando as consequências de suas ações e, de repente, devo sentir pena deles? Tom assentiu lentamente. Eu entendo. Mas qual é o seu objetivo final aqui? Richard está acabado. A reputação de Samantha está em ruínas e você provou seu ponto. O que acontece agora? Era uma boa pergunta. Por meses estive focado na vingança, em fazê-los pagar pelo que fizeram comigo. Mas a vingança, eu estava aprendendo,
Era como uma pílula viciante. Quanto mais você tinha, mais queria, até que consumisse tudo mais em sua vida. Agora eu foco no meu futuro em vez do passado deles, eu disse. Naquela noite, Zoe e eu jantamos em um pequeno restaurante italiano do outro lado da cidade, longe das fofocas e dramas que consumiram nossas vidas no último mês. A barriga dela estava aparecendo mais agora, quase 5 meses de gravidez e brilhando com aquela luz interior que as mulheres grávidas têm quando estão verdadeiramente felizes. Estive pensando, disse ela enquanto compartilhávamos um prato de pão de alho, sobre depois que o bebê nascer, sobre como queremos que nossa vida seja. E como você quer que ela seja? Quieta, normal, talvez um pouco chata depois de toda essa emoção. Eu ri. Chata soa muito bem agora. Quero terminar a faculdade, pegar meu diploma em educação, talvez ensinar no ensino fundamental. Quero que tenhamos uma casa com quintal onde o bebê possa brincar. Quero jantares de domingo e férias em família e todas aquelas coisas comuns que fazem a vida valer a pena. Isso soa perfeito. E você? O que você quer? Era uma pergunta que eu vinha me fazendo muito ultimamente. Por anos me defini pelo meu trabalho, meu casamento, meu lugar na hierarquia social de uma pequena cidade. Agora, tudo isso havia desaparecido e eu tinha a oportunidade de decidir quem eu queria ser, em vez de quem esperavam que eu fosse. Quero construir coisas novamente, eu disse. Não apenas gerenciar projetos para outras pessoas, mas realmente criar algo com minhas próprias mãos. Talvez começar meu próprio negócio de empreiteira, focar em trabalho residencial em vez de comercial, ajudar as pessoas a construir suas casas dos sonhos em vez de centros comerciais e prédios de escritórios. Isso parece um bom sonho. É, e a melhor parte é que podemos fazer acontecer. Não precisamos da aprovação de Richard Crane, ou da permissão de Samantha, ou da bênção de mais ninguém. Só precisamos um do outro e da vontade de trabalhar pelo que queremos. Zoe estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Eu te amo, Danny. Não porque você é mais velho ou mais experiente, ou porque me resgatou do drama da minha família. Eu te amo porque você é gentil e honesto e porque me faz sentir que posso ser qualquer coisa que eu quiser. Eu também te amo, mais do que pensei que poderia amar alguém. Fomos interrompidos pelo meu telefone, vibrando com uma mensagem de texto. Eu o liguei novamente após o jantar e agora estava me arrependendo dessa decisão. A mensagem era de Mike. Ligue no canal 7 agora. Mostrei a mensagem a Zoe e ela pegou seu próprio telefone para transmitir o noticiário local. A manchete era sobre Richard Crane, mas desta vez não era sobre seu caso ou seu divórcio. O ex-CEO da empresa de construção Richard Crane foi preso esta noite sob acusações de peculato e fraude fiscal, informou a âncora. De acordo com fontes próximas à investigação, Crane supostamente desviou mais de 200 reais, 000 em fundos da empresa para uso pessoal, incluindo pagamentos a um investigador particular contratado para assediar um ex-funcionário. A história continuou com detalhes sobre os crimes financeiros de Richard, a maioria dos quais aparentemente foi descoberta durante o processo de divórcio de sua esposa. Os advogados de Margaret encontraram evidências de faturas falsificadas, renda não declarada e um padrão de má conduta financeira que remontava a anos. Caramba, sussurrou Zoe. A repórter concluiu com uma declaração do escritório do promotor público. O Sr. Crane enfrenta múltiplas acusações criminais que podem resultar em tempo de prisão significativo se for condenado. Esta investigação está em andamento e acusações adicionais podem ser apresentadas. Olhei para a tela do telefone, tentando processar o que acabara de ouvir. Richard Crane não estava apenas arruinado. Ele ia para a prisão. O homem que tentou destruir minha vida estava agora enfrentando a destruição completa da sua. Danny, a voz de Zoe parecia vir de muito longe. Você está bem? Acho que sim, eu só... Não esperava isso. Você está feliz com isso? Era uma pergunta justa. Um mês atrás eu estaria em êxtase ao ver Richard Crane preso e enfrentando tempo de prisão. Mas agora, sentado em um restaurante tranquilo com a mulher que amava e pensando no futuro que estávamos construindo juntos, senti algo inesperado. Pena. Richard Crane era um homem que tinha tudo. Dinheiro, poder, respeito, um negócio de sucesso, uma esposa que vinha de uma das famílias mais proeminentes do condado. Ele jogou tudo fora por um caso com a esposa de seu funcionário. E quando esse caso foi exposto, ele agravou seus problemas tentando destruir o funcionário que ousou revidar.
Agora ele não tinha nada. Sua esposa estava se divorciando dele. Seu negócio se foi. Sua reputação estava em ruínas. E ele enfrentava anos de prisão. Mesmo que evitasse a prisão, nunca se recuperaria desse escândalo. Não, disse eu finalmente. Não estou feliz com isso. Eu queria que ele enfrentasse as consequências do que fez. Mas isso é mais do que consequências. Isso é destruição completa. Ele trouxe isso para si mesmo. Eu sei, mas isso não significa que eu tenha que comemorar. Terminamos nosso jantar em relativo silêncio, ambos processando as notícias e o que isso significava para nossas próprias vidas. Enquanto caminhávamos para o carro, Zoe passou o braço pelo meu. Então, o que acontece agora? Ela perguntou. Agora vamos para casa. Focamos em nós, no bebê, na construção da vida que queremos. Deixamos Richard e Samantha lidarem com seus próprios problemas enquanto criamos algo melhor. Chega de vingança. Eu consegui o que queria. A verdade veio à tona e a justiça foi feita. Qualquer coisa a mais seria apenas crueldade. Enquanto dirigíamos pelas ruas tranquilas de nossa pequena cidade, percebi que a guerra finalmente havia acabado. Não porque eu tivesse vencido ou perdido, mas porque parei de lutar. Richard Crane e Samantha destruíram a si mesmos com suas próprias escolhas, e eu fui inteligente o suficiente para sair do caminho e deixar acontecer. Amanhã, haveria mais notícias, mais fofocas, mais consequências do escândalo que consumiu nossas vidas no último mês. Mas esta noite, eu estava indo para casa com a mulher que amava para planejar a chegada da criança que estávamos esperando e o futuro que estávamos construindo juntos. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem enquanto seus inimigos se destroem. E às vezes, a vitória mais doce é perceber que você não precisa de vingança. Você só precisa ser corajoso o suficiente para construir algo melhor a partir das cinzas do que veio antes. 3 meses depois, Zoe e eu nos casamos em uma pequena cerimônia com a presença de Mike, Tom Bradley e um punhado de amigos que nos apoiaram durante o caos. Richard Crane estava cumprindo 18 meses em uma prisão de segurança mínima. Samantha havia voltado a morar com a mãe e trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico, lutando para sobreviver como mãe solteira. E eu estava construindo casas novamente, belas casas personalizadas para famílias que queriam algo especial, algo que durasse. Não era a vida que planejei quando me casei com Samantha, há 8 anos, mas era melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado naquela época. Em uma manhã quente de sábado em setembro, eu estava dando os toques finais em um berçário em nossa nova casa, um lugar modesto de 3 quartos, com um grande quintal e espaço para crescer, quando Zoe chamou da cozinha. Danny, está na hora. Larguei meu pincel e corri para encontrá-la parada perto da pia, o rosto corado de emoção e dor. Hora de quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Hora de conhecer nossa filha. 8 horas depois, segurei minha filha pela primeira vez. Uma menina perfeita e linda, com o cabelo escuro de Zoe e meu queixo teimoso. Ela era saudável, forte e absolutamente perfeita. E enquanto olhava para seu rostinho, percebi que era assim que se parecia uma vitória real. Não a destruição de seus inimigos ou a satisfação da vingança, mas a criação de algo novo, precioso e cheio de esperança. Nós a chamamos de Grace, porque às vezes é isso que a vida te dá quando você menos espera. Graça, a chance de recomeçar e a sabedoria para saber a diferença entre justiça e vingança.